Mas vamos lá então, eu tinha dito para vocês que vamos ler a palavra, e está lá em Filipenses, quero que você leia comigo, Filipenses capítulo 2, vamos ler os versículos 25 até o versículo 30. Filipenses capítulo 2, versículo 25 a 30, olha o que diz então a palavra neste texto. Eu vou ler aqui na revista e atualizada, ok? Essa mesmo. Diz assim a palavra: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudades de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre homens como este. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Esse texto é muito bonito, e ele poderia até passar despercebido, numa leitura superficial, nas cartas de Paulo. Ele conta uma história que aconteceu enquanto Paulo estava preso em Roma. Vocês sabem que Paulo estava preso, ele não estava numa prisão de fato, ele estava morando na sua própria casa, e um dia ele recebeu a visita de um amigo dele, chamado Epafrodito. E provavelmente, quando Paulo recebeu Epafrodito, ele já estava muito doente. E Paulo então recebeu a visita desse amigo, e ele tinha ido até Paulo, porque com uma missão muito específica. Ele foi levar a Paulo uma verba, um dinheiro que a igreja de Filipos tinha levantado para ajudar Paulo, que estava preso, não tinha como trabalhar e não tinha como se sustentar em Roma. Então ele levou para Paulo um dinheiro para ajudar Paulo então a se sustentar e ter uma qualidade de vida então naquela cidade, na cidade de Roma. E quando Epafrodito chegou, provavelmente ele já estava doente. Ele deve ter ficado doente na viagem, é o que a gente entende aqui no texto, e daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, mas ele provavelmente ficou doente na viagem. Ele poderia ter voltado atrás, e poderia ter voltado a Filipos, e se tratado, e se cuidado, mas ele preferiu continuar, porque ele sabia que Paulo precisava muito daquele dinheiro. E aí ele continuou a viagem, e aquela insistência nele de continuar a viagem, mesmo doente, e não se cuidando e não se tratando, aquilo se revelou uma coisa ruim para ele, porque ele acabou então ficando muito pior. E quando ele chegou em Roma, ele estava muito doente, mas muito, ele estava morrendo de fato. Paulo disse que ele adoeceu mortalmente, é a palavra que Paulo usa. Ele adoeceu mortalmente, ou seja, ele ia morrer. O médico foi lá, examinou, provavelmente havia um médico, né? A gente sabe que Lucas estava com Paulo, então, quando ele chegou em Roma, Lucas deve tê-lo examinado e deve ter feito aquela cara que o pessoal faz em filme, né? Quando o sujeito está morrendo, ele olha para o outro e diz, não é? Esse já era. Não é? O coitado de Epafrodito ia morrer. Pelo menos, num diagnóstico médico, ele tinha sido desenganado, ele iria morrer. Paulo olhou aquilo, ficou muito angustiado, chegou na igreja de Filipos essa notícia de que Epafrodito tinha ficado doente, e a igreja de Filipos ficou muito preocupada, meu Deus, ele vai morrer, não é? Talvez até com a consciência pesada, mandamos um irmão, né? E o irmão fica doente e morreu por causa da viagem, e foi a igreja que o enviou, e ele era muito querido por essa igreja, e por fim Epafrodito então, e aí Paulo então começou a orar pelo coitado de Epafrodito, e Paulo orou, e orou muito. É interessante, e eu já pensei muito nisso, as orações que Paulo fez pelo seu amigo Epafrodito. Paulo ele não dá a ideia no texto de que ele teria curado Epafrodito, não foi ele que curou, ou não foi o ministério dele a cura de Epafrodito, no mesmo sentido, por exemplo, que Paulo curou enfermos em Éfeso. Quem já leu o ministério de Paulo em Éfeso, em Atos dos Apóstolos, conta que até os lenços e os pertences pessoais de Paulo eram colocados sobre as pessoas que tinham enfermidades, e essas pessoas elas tinham
elas eram curadas e os demônios saíam dessas pessoas. Mas isso não aconteceu em Roma. Um homem do calibre espiritual de Paulo sabia a hora de curar e a hora de não curar. Porque a espiritualidade, né, e o nível espiritual de uma pessoa, ele não é apenas para determinar. Né? Não é qualquer coisa que você determina e declara e vai acontecer. Não. Uma pessoa que tem muita intimidade com o Senhor, ele sabe qual é o momento de declarar. E Paulo sabia que aquele momento não era o momento de declarar a cura do seu próprio amigo, do qual ele tinha o maior interesse pela cura, na verdade. E Paulo, ao invés de fazer uma declaração de cura, e ao invés de fazer uma cura miraculosa, como ele já tinha feito em outras ocasiões, ele se ajoelhou e começou a clamar por seus amigos. Paulo estava num período muito difícil. Era difícil para todo mundo. Paulo, particularmente, estava num período de muita tristeza. Ele estava preso, ele seria julgado, ele ficou pelo menos 2 anos presos, e dali a 2 anos Paulo seria julgado. Ele poderia ser considerado inocente ou culpado. E se fosse considerado culpado, ele poderia morrer. E Paulo sabia disso. As igrejas estavam orando por ele. E particularmente para Paulo era um período muito difícil. Ele fala nas suas cartas que ele ficava preocupado com as igrejas. Ele não podia visitá-los, não podia conversar com os irmãos. Ele estava limitado ali à sua residência. Era uma prisão domiciliar. E preocupado com as igrejas, preocupado com o trabalho, os sonhos que Paulo tinha. Ele queria pregar na Espanha, não é? Que era um grande sonho de Paulo. Paulo estava com muitas, e não podia, ele estava preso e ficou preso durante ali pelo menos, no mínimo 2 anos. A justiça era um pouco lenta, ainda bem que hoje em dia esse problema resolveu, não é? Mas a justiça naquele tempo era muito lenta, e então levou pelo menos aqui 2 anos para Paulo ser, no mínimo, pelo menos, pode ser até mais, mas por Atos nós sabemos que levou pelo menos 2 anos até que Paulo fosse então julgado e por fim declarado inocente, pelo que a gente sabe da história, embora a Bíblia não conte a história desse julgamento. O fato é que Paulo tinha seu amigo muito, muito, muito doente, e eu quero pensar sobre uma frase que Paulo diz a respeito deste amigo, no versículo 29, um texto que lemos, e Paulo fala uma frase, e eu quero partir dessa frase para falar deste homem, Epafrodito. Paulo diz: honrai sempre a homens como este. Essa frase bateu no meu coração, e eu fiquei me perguntando, meu Deus, que coisa bonita, não é? Primeiro, por ser elogiado por Paulo. Ser elogiado por Paulo não é brincadeira. Você recebeu o elogio de uma pessoa importante, é realmente algo realmente muito, muito, muito importante. Aquele elogio fica, né, com a gente para sempre. Eu fui elogiado, eu tive um dos professores meus, foi ministro da educação no Brasil, Renato Giannini, e ele uma vez elogiou um trabalho meu. Nunca mais esqueci dele, eu esqueci de outros, mas nunca me esqueci dele, porque foi uma pessoa importante, né? O próprio Paulo, uma pessoa realmente incrível, eu imagino que não é qualquer pessoa que impressione Paulo, mas aquele era um amigo muito querido de Paulo, e uma pessoa que Paulo tinha em alta estima, e Paulo diz para a igreja: tenham homens como este em honra, e me fez pensar, que tipo de homem é esse que merece honra? E eu queria nessa noite falar um pouquinho sobre isso, sobre essa qualidade honrada de Epafrodito, para que você busque uma vida de honra. O texto fala de homens, né? Homens como a este, mas nós não estamos só em homens. Se fosse só homem aqui seria mais fácil, não é? Porque aí eu podia usar o próprio texto. Vamos falar então pessoas de honra, porque certamente Paulo estava falando de seu amigo, que era um homem, e por isso ele usa a palavra homens como este. Mas certamente a palavra ela vale tanto para homens como para mulheres, porque homens e mulheres precisam ser pessoas honradas. E a pergunta que eu faço para vocês, homens e mulheres, é esta: em que consiste a honra de vocês? O que é essa honra? Eu fiquei me perguntando e fiquei pensando, em que consiste a nossa honra? O mundo, me parece que esse negócio de honra hoje em dia está meio fora de moda, não é? Eu comecei a pensar nisso. Não existe mais essa ideia de que você tem honra, parece uma coisa meio piegas, um negócio meio do passado. Não, eu tenho honra, eu tenho que pagar o carnê em dia,
Eu não sei, é lógico que é muito pouco isso, né? É bom se você pode pagar em dia, mas também eu prefiro pagar no dia seguinte com juros, e vou pagar os juros, né? Pode ser também não sei, né? Mas de qualquer maneira isso parece meio que uma coisa do passado, esse comportamento correto, certinho. Me parece que isso está meio fora de moda. Eu vejo que várias pessoas buscam honras de várias formas, e é típico do mundo isso. Mas é a nossa honra, o que determina a nossa honra, e o que Paulo coloca nesse texto, e agora pensando em Epafrodito, é exatamente aquilo pelo que eu estou determinado a morrer. Se eu pudesse dizer assim, o que faz com a minha honra? Eu poderia responder por esse texto da seguinte forma: a minha honra, ela é do tamanho da causa pela qual eu estou disposto a morrer. E se isso for verdade, então eu faria uma pergunta para você: qual é a causa pela qual você está disposto a morrer? Eu morreria por isso. Quando você encontrar essa resposta, você terá encontrado o que é que te honra, ou o que você pensa sobre honra. Alguns estão dispostos a morrer pela sua própria dignidade. Tem gente que tem um senso de dignidade incrível, e ele acha que ninguém pode pisar no calo dele, ninguém pode ofendê-lo, ninguém pode dizer uma palavra contra ele. De vez em quando você vê um vídeo, né? O WhatsApp, né? o Instagram, de vez em quando vem esses vídeos deliciosos, né? Que a gente vê essas pessoas que saem do carro e vai lá brigar, e aí cai no tapa com o outro. Não é gostoso ver isso? É gostoso, eu acho até gostoso. Aí você fica horas vendo aquilo, não é? Eu preciso até, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda a sair dessa desgraça, né? Dessa maldição. É uma maldição aquele negócio, né? Porque você realmente se distrai. Você já deve ter recebido um vídeo desse, do sujeito que no trânsito, o outro falou alguma coisa, mexeu, gritou, encostou o carro, pronto. A pessoa fica, ele não pode ser ofendido. Tem gente que não pode ser ofendido. Teve uma reportagem lá, eu preciso melhorar um pouco mais a minha, né? As reportagens que ando assistindo, mas estava vendo esses dias um lá do sujeito no Rio de Janeiro lá, que deu um tiro na cabeça do outro. E por quê? Por nada, pisou no pé. Tem gente que tem esse senso: eu não posso ser ofendido, ninguém pode falar nada comigo. É um senso de dignidade. E o que mantém a dignidade dessa pessoa? É a sua própria dignidade, é a minha mesmo, é a minha honra pessoal. Ninguém pode falar nada de mim, que senão eu fico bravo. E não tem jeito, não é? Alguns estão dispostos a isso, outros estão prontos para morrer por sua família, por seus amigos. Não, a família, né, é tudo para mim, morro pelo meu filho. Eu acho que é bacana, né? Melhor isso do que o anterior, né? O anterior parece pouco demais. Mas não, estou disposto, posso morrer. Morro por um filho, morro pela minha esposa, e a esposa, morro pelo meu marido. Uma boa conversa para hoje, depois do culto, né? Você chegar para, querida, você morreria por mim? Imagina que o cara botou a arma, né, na nossa frente, fala: eu vou matar um de vocês dois, qual vai ser? Você diria: mate, né? Deixe ela, ou deixe ele. Você faria isso? Está aí uma boa pergunta, não é? Aqui é fácil, mas e se o sujeito fizesse isso? O que você faria? Alguns estão dispostos, eu acredito que estão mesmo, morreriam pela sua esposa, morreriam pelo seu filho. Pelo filho, eu acho que a mulher morreria mesmo, né? Disso eu não tenho dúvida. Pelo marido, a gente precisa conversar em casa, né? Vamos conversar, eu acho que dá para conversar, tá certo? Mas o fato é que estão dispostos, né? Alguns eu acredito piamente que estão mesmo dispostos a morrer por isso. Por exemplo, o soldado na guerra. Ele não vai para a guerra e está lá disposto a morrer pela sua pátria, pela sua família. Ele sabe que se ele perder aquela guerra, isso vai ser ruim para ele, para os seus amigos, para o mundo no qual ele vive, e ele está pronto para morrer por isso. Outros dão a sua vida por uma ideologia, e ele vive por aquela ideologia. Não, eu vivo e morro por isso. E não importa, às vezes é uma ideologia estranha, não é muito bem aceita pela sociedade, mas é uma ideia que ele tem, é uma tribo que ele segue, é uma ideia, não sei, ele tem algo, né? um valor, um ideal, e ele vive por aquilo e está disposto a morrer por esta causa. Será que vale a pena? Quando eu estava pensando nesse texto e nessa ideia, me lembrei do Copérnico, que foi levado a tribunal porque tinha dito que que a Terra gira em torno do Sol. Até então acreditava-se que o Sol é que girava em torno da Terra, e usava inclusive a Bíblia para provar esse fato, né? E quando colocaram lá o Copérnico no banco dos réus, perguntaram: e aí?
O que gira em torno do quê? E aí ele é um cientista, e ele, coitado, tinha razão, mas ele se retratou. Não, irmãos, desculpa aí, eu não sei o que deu em mim na hora, na verdade, é o Sol que gira em torno da Terra. Então, quer dizer, ele achou que não valia a pena morrer por aquela ideologia, mas alguns acham que vale, né? Não, eu vou morrer por essa verdade, não é isso? Alguns têm isso realmente como é importante para a sua vida e estão dispostos a morrer por isso. Eu coloco todos esses exemplos para que você pare, pense e se pergunte pelo que, afinal, você está disposto a morrer. Pelo que você morreria? Você não vale a pena viver num mundo desta forma. Pelo quê? Em que consiste a sua honra? Eu achei interessante que no texto sobre Epafrodito, nenhuma dessas coisas entrou no texto, nenhuma delas. O senso de honra, aqui, pelo menos na cabeça de Paulo, em relação ao seu amigo, é bem diferente dessas ideias. Paulo vai colocar 3 coisas pelas quais ele acha que Epafrodito deve ser honrado. 3 coisas que eram características do seu amigo e que Paulo realmente as valoriza e acha que elas merecem honra. A primeira delas, Paulo diz que seu amigo é honrado. E ele acredita que uma honra de uma pessoa, nesse sentido, pode ser avaliada pelo tipo de pessoa que ela escolhe para andar do lado dela. Sabe o que determina a tua honra? O tipo de gente que você tem do lado. Quem que você tem do seu lado? Quem são teus amigos? Quem são as pessoas com quem você compartilha? O teu amigo é do teu tamanho. É por isso que os pais, às vezes, ficam preocupados com os filhos, quando vê, às vezes, que o seu filho está andando com gente que não merece, né? Filho, cuidado, você não é desse... Ele é bem menor do que você, ele é inferior a você. Não inferior como ser humano, mas ele tem valores inferiores. Ele, na família dele, eu não sei de onde ele tira essas ideias, faz coisas que você não faz. Você é importante. Uma pessoa de honra, ela escolhe pessoas de honra. Ele não anda perto, não ouve conselho de qualquer um. Ele realmente busca pessoas honradas. E aqui nós temos um exemplo que Paulo coloca por Epafrodito. Ele diz no versículo 25: por um lado, ele é meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Uma das coisas que faz com que Epafrodito seja honrado é que Epafrodito conheceu Paulo e grudou em Paulo. É este homem que eu tenho que ter ao meu lado. Eu acho lindo isso. Quem ele admira? Eu fico vendo, quem você admira, afinal? Esse dia eu estava conversando, não me lembro nem com quem, sobre esse negócio de admirar pessoas. Quem você admira? E aí eu ouvi coisas mais absurdas de algumas pessoas a respeito disso. Não vou citar nomes aqui, mas eu não sei, eu imagino que são pessoas realmente muito famosas, eu não nego que são famosas, mas eu fico me perguntando, será que realmente são pessoas dignas de honra? Porque no mundo nem sempre a honra ela anda emparelhada com a fama, nem sempre a honra anda emparelhada com o talento. Tem muita gente com talento e, no entanto, eu acho que essas pessoas não merecem honra nenhuma. Embora, vamos admitir, elas têm muito talento, não é verdade? Quem gostaria, por exemplo, de ser um Einstein? Irmãos, desculpa eu falar, Einstein, ele pode ser uma pessoa extremamente talentosa e realmente eu abro a boca para o trabalho que ele fez neste mundo. Mas como ser humano, saibam a história dele. Ele era um ser humano horrível. Quem gostaria de ser um Van Gogh? Van Gogh era incrível, maravilhoso. Pintava talvez um dos maiores pintores que já pisaram. Quem gostaria de ser um Van Gogh? Eu queria pintar como ele, mas ser como ele, Deus me livre. Ele era doido, para falar o mínimo, né? Neurótico, para falar o básico aqui, mas eu acho que era bem pior do que isso. Pena que não tinha remédio, Rivotril naquele tempo. Se tivesse, ele secava a farmácia. Ele era horrível como ser humano, horrível. Ninguém gostaria de ser um Van Gogh. Embora, não vamos aqui, os irmãos sabem, vamos reconhecer o trabalho incrível que ele executou, mas é interessante que no mundo o talento, a execução, o trabalho, o resultado, nem sempre anda emparelhado com a ética. Há muitas pessoas que eticamente são horrorosas. Você jamais deveria imitá-los como pessoas. Pode imitá-los como profissionais, mas você jamais poderia imitá-los como seres humanos. Irmão, o Evangelho não é assim. No Evangelho, a ética e a vida caminham juntas. É difícil, mas é assim que funciona o Evangelho. E por isso, quando você
pretende viver uma vida de santidade, quando você quer andar com Deus, você vai procurar pessoas que lhe são iguais. Eu acho que é natural a gente procurar pessoas que são iguais a gente. Isso é muito bacana. Mas você tem que tomar cuidado quem são as pessoas que estão do seu lado. Quando Paulo escreve num de seus textos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode ser desvirtuado por suas más companhias. Então, cuidado com quem você coloca do teu lado. Cuidado com gente que você admira, porque a ética caminha junto com a espiritualidade, quando o assunto é evangelho. Ande com gente de bem. Procure comunhão com pessoas de bem. Aqui na igreja nós temos tantos, não é? São pessoas incríveis, gente maravilhosa, gente com quem você pode compartilhar a tua fé. Isso se chama comunhão. E a comunhão é tão importante na vida cristã, porque quando você tem comunhão, você compartilha coisas que são comuns entre você e o seu irmão. Admire gente correta, gente de bem. Procure esse tipo de pessoa, gruda nelas. O sábio, ele é eu imagino, eu fico olhando Salomão em Provérbios, e fico, já pensou se todo mundo seguir o conselho de Salomão? Coitado do sábio. Quando eu estava, nos anos atrás, eu estudei um sujeito chamado São Benedito, que foi para o deserto, e ele foi para o deserto em parte porque ele não aguentava mais gente perto dele. E lá no deserto a turma procura, cadê o Benedito? Ia atrás do Benedito, será o Benedito? Né? Olhava lá, será o Benedito? E de repente estava lá. Todo mundo queria ficar perto dele, era um grande homem de Deus de fato. O Benedito do deserto, não é? As pessoas queriam estar perto dele, ele buscava a solidão, mas ele não conseguia encontrar porque as pessoas queriam beber de sua fonte. O fato é que pessoas de bem, eles transmitem o bem para a nossa vida. Busque gente boa. Quer ser uma pessoa de honra? Ande com gente de honra. Quem anda com gente de honra vai ser uma pessoa honrada também, porque vai receber os benefícios, a influência do bem na sua vida. Muitas vezes o que atrapalhou a vida da gente foi exatamente o tipo de gente com quem a gente andou. Você começou a andar com gente errada, começou a ouvir coisa errada, começou a ser influenciado por coisa errada, pode ver que ali anunciou uma queda e não vai demorar muito para você cair. Primeira coisa, uma pessoa honrada, ela busca companhia de pessoas honradas. Pessoas de honra precisam compartilhar aquilo que ela tem de bom, de honrado, juntamente com essas outras pessoas. Paulo nos coloca isso sobre este homem. A segunda coisa que faz de Epafrodito uma pessoa honrada, Paulo nos diz, é que esta pessoa, ela faz falta para as pessoas que a amam. É uma pessoa que faz falta neste mundo. No verso 26, Paulo diz, ele tinha saudades de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. A igreja ficou angustiada quando ouviu que Epafrodito adoeceu. E o que faz a honra de Epafrodito? É o fato de que se esse homem morrer, ele vai fazer falta. Se você morrer, você vai fazer falta no mundo. Eu já vi gente morrer que alguém disse, já vai tarde. Eu espero que não seja meu caso, não é? Já vai tarde, Deus me livre do negócio. Irmão, se você é honrado, é porque você tem um lugar especial no coração das pessoas. Seja importante aonde você está, seja importante. Tenha um lugar realmente aonde você está. Caminhe naquele lugar junto com as pessoas e desempenhe o seu papel com excelência neste lugar, para que você seja importante no coração e na vida das pessoas. No versículo 26, ele tinha saudades de vocês. Ele estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito tinha um lugar especial no coração daquela igreja. No versículo 27 diz, realmente ele adoeceu, e mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. E não é lindo pensar nisso? Paulo dizendo, Deus teve dó dele, coitado, ia morrer, mas não foi só dele que Deus teve dó de mim, porque eu ia sentir falta dele, eu preciso dele comigo, eu preciso desse homem vivo, eu preciso dele vivo. As pessoas precisam de você vivo. Quem precisa de você vivo? Eu sei que teus filhos precisam, não é? Tua esposa precisa de você vivo. Ela reclama tudo, mas ela prefere você vivo, eu tenho certeza, não é?
ela precisa de você vivo. Mas por que não ampliar? Né? E olha um propósito bacana para este ano. Por que não ampliar o número de pessoas que precisam de mim? Que sou importante na vida delas. Pessoas a quem eu posso marcar positivamente essas vidas. E ser importante na vida delas, tocá-las de alguma forma, abençoá-las, para que eu realmente tenha um lugar especial no coração dessas pessoas. Irmãos, Deus pode fazer isso na minha vida, e seria uma coisa muito legal, e um propósito que é muito legal para vocês este ano. Amplia o círculo de relacionamento de vocês, tenha mais gente que ama vocês. A gente sempre fala quem tem que amar mais, e tem mesmo, não é verdade? Mas olha um propósito bacana, amar mais, sim, mas também ser mais amado. Por quê? Porque eu amplio o meu círculo de pessoas que me querem bem. Uma coisa que eu preciso entender sobre o amor é que amor é fruto. Gente, amor é fruto. Isso está na Bíblia. O amor é um fruto do Espírito Santo. Mas, antes de ser do Espírito, ele é um fruto. E o que significa fruto? Fruto significa que primeiro você tem que plantar. Depois você tem que regar e cuidar. E por fim, depois de algum tempo é que você vai colher o fruto. Não é assim que acontece? Planta, cuida, colhe. Aí eu já vi gente que fala, eu saí daquela igreja porque naquela igreja não tem amor. Como assim não tem amor? Como não tem amor? É claro que não tem amor. Se não tem amor, não tem fruto. E por que não tem fruto? Porque eu não plantei. Você tem aquilo que planta. E isso vale para tudo na vida, mas de uma maneira muito especial, isso vale para o amor. Aliás, Paulo usou essa expressão, né? Aquele que você vai ter exatamente aquilo que você planta, né? Você tem que plantar primeiro para colher depois. E Paulo fala isso na mesma carta e no mesmo contexto onde ele está falando do amor. Não tem amor aquele que não planta amor. Não pode colher, não tem o que colher. Vai colher o quê? Então plante amor. Aproxime-se das pessoas, converse com elas, interesse pelos problemas delas, não é? Porque você vai tendo um lugar especial na vida dessas pessoas. Quando você aumenta o círculo de relacionamento, quando você se torna essencial na vida de pessoas, sabe o que começa a acontecer? Você começa a ter honra. Percebe que não tem nada a ver com pagar o carnê. Não que pagar o carnê fora do prazo, não, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, né? Paga o carnê no dia. Tá bom? Mas não é, o texto está falando de coisas muito mais essenciais do que isso. É você estar envolvido com essas pessoas, você ser imprescindível no coração dessas pessoas. Amor é fruto. E quando uma pessoa reclama que não é amado, é porque ela não está colhendo, e justamente aquilo que ela não plantou. Uma pessoa pode ser medida pela quantidade de sementes que ela lançou no coração dos outros, daqueles que estão juntos dela, para se tornar imprescindível na vida dessas pessoas. Quem é imprescindível para você? E para quem você é imprescindível? Eu não posso sair da vida dessa pessoa, eu sou importante para ela. Quando nós temos esse tipo, essa qualidade de relacionamento, então nós somos pessoas de honra. Isso é algo que o Espírito Santo faz em nós. E por fim, a última qualidade de uma pessoa honrada, e nós podemos medir essa honra, e nós vemos isso em Epafrodito, é pelo envolvimento que essa pessoa tem com o trabalho que Deus colocou na mão dela. Epafrodito levou o seu trabalho até o fim. Qual é a missão dele? Levar o dinheiro para Paulo. Ele podia ter voltado, e não haveria nenhum problema. Gente, vai morrer, né? Quando ele fala, pastor, se eu completar essa missão, eu vou morrer. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, não, pelo amor de Deus, então para, né? Para, porque eu não quero que o irmão morra. Mas Epafrodito tinha algo dentro de si. Se Deus colocou isso no meu coração, e Deus me deu isso, é uma tarefa que Deus colocou para mim, eu vou levá-la até o fim. Olhe o envolvimento deste homem com a obra de Deus. O Epafrodito de Epafrodito seria ajudar Paulo financeiramente. E no verso 25, Paulo diz, ele é vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele é vosso auxiliar, auxiliar de vocês. Ele está servindo vocês quando ele serve a mim. E eu acho interessante que Epafrodito servia então 3 pessoas. Servia Paulo, porque estava ajudando Paulo, né, dando a Paulo aquilo que ele precisava. Servia a igreja,
porque ele era o auxiliar da igreja, o encarregado da igreja nessa função, e ele servia também a Jesus Cristo, que era o seu Senhor. Ele realmente era um servo. Sendo servo da igreja, ele era um servo de Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus Cristo. E se Jesus colocou alguma coisa na nossa mão, então a nossa honra consiste em fazer aquilo com qualidade, com excelência. Qual é a minha função no reino de Deus? Qual é o meu trabalho? O que Deus colocou? Faça com alegria. Eu já contei para vocês aqui a história dos meus filhos, né? Que aí a Edneia foi trabalhar de manhã, e aí eu tinha que levantar muito cedo e acordar os meninos para eles irem, né? Para eles irem para a escola de manhã. E eu fiquei bem, meu Deus, acordar dois moleques pequenos de manhã é um horror, não é verdade? Não? E ainda não tinha a Edneia para me ajudar. Aí o que eu faço? Porque os meninos não querem acordar, e reclama, e chora, sabe como é criança, né? Botar esse moleque de pé 6 horas da manhã e todo dia. Então a primeira coisa que eu coloquei no meu coração, eu não vou fazer isso reclamando, eu vou fazer isso com alegria. E olha que para 6 horas da manhã, alegria para mim é uma dificuldade gigantesca. Se tem uma coisa que eu sou ruim é de manhã. Irmãos, eu sou mal-humorado de manhã. Minha esposa, depois de 35 anos, ela já me aceitou. Não é? Mas foi um problema, porque eu era muito, muito, muito mal educado de manhã. E minha esposa é o contrário, ela é faladeira de manhã, né? Ela acorda, né, querendo salvar o mundo, abraçar o mundo. E eu, pelo amor de Deus, essa manhã não para de falar, não é? Eu quero, até às 9, assim, eu quero silêncio, tá certo? Mas 6 horas, como é que eu levanto? A primeira coisa que eu assumi, eu vou fazer isso com alegria. E aí eu chegava e cantava, de 6 horas da manhã cantando. E sabe por quê? Porque eu não queria fazer isso, eu não posso fazer isso reclamando. Até um tempo atrás o menino estava batendo um papo aí, né? Meu pai é sádico. Meu pai acordava a gente todo alegre de ver a gente sofrendo. Eu falava, desgraçado, você não sabe que eu fazia isso porque eu estava sofrendo, era o contrário, né? Mas eu não queria fazer isso reclamando. Irmão, não faça reclamando aquilo que Deus colocou na sua mão. Seja feliz fazendo isso, faça com qualidade. Ou seja, o que Deus colocou na tua mão, faça bem feito, faça para a glória dEle. E isso é honra para nós. Sabe qual é a honra? A honra é exatamente levar a termo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Efésios capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Como ao Senhor e não como aos homens. Não é assim que tem que ser? Eu de manhã eu gosto de lavar louça, né? De vez em quando. Não vou falar muito aqui porque minha esposa está por aqui em algum lugar. O fato aqui é que eu gosto de lavar louça de manhã e aí eu coloco fone de ouvido para ficar ouvindo música, né? Aí vou louvando ao Senhor e lavando aquela louça, uma coisa maravilhosa. E aí eu gosto de pegar aquelas panelas bem gordurosas, porque a gordura da panela é o que menos importa, não é? Vamos deixar a panela brilhando, vamos deixar aquela, né? Aquela coisa bem bonito, tal, não sem pressa, para ficar bem feito. E sabe que isso passa realmente pela minha cabeça? Fazer bem feito. Faz bonito, faça bonito para a glória do Senhor. Deus te colocou uma coisa na mão, faça bem feito. Não fique reclamando daquilo. Eu acho que se você tem um emprego ruim, eu podia ter um emprego melhor, eu podia fazer uma coisa melhor. Então coloque isso diante, Senhor, me ajuda, né? Enquanto eu me preparo, enquanto eu vou estudar, para ter uma posição melhor, para fazer algo melhor, algo que me dê mais satisfação pessoal. Sim, podemos e devemos fazer isso, inclusive. Mas enquanto estiver fazendo, faça com alegria aquilo que Deus colocou na tua mão. Faça para a glória dEle. Quando Paulo disse essas palavras, servos, ele diz, não sirvam à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Ele estava falando isso para escravos. Escravo, nem salário recebiam essas pessoas. Mas eu escravo, vou trabalhar, aquele desgraçado. Não me paga nada, ainda me machuca. Não, Paulo, faça, tem que fazer, mas não faça reclamando. O que Deus colocou na tua mão, faça com alegria. Epafrodito era um homem assim, ele fazia com alegria.
E olha que interessante, ele ia levar a sua tarefa até o fim. Epafrodito estava disposto a morrer pelo trabalho que tinha sido confiado a ele, e ele acreditava piamente que foi confiado por Deus. Deus me deu, Ele colocou isso na minha mão, e eu vou fazer com alegria. Eu já contei para vocês uma história do rapaz, né? Aliás, nosso inquilino, e estava lá conversando com ele na sala dele, e ele tinha um filho que ele tinha muito problema, era muito doente. E ele conversando com a gente sobre aquela criança, e a gente olhando, e ele falando, pastor, eu não sei por que Deus colocou isso na minha vida. E eu falei, não, meu irmão, não é porque que Deus colocou isso na sua vida, é porque que Deus colocou você na vida dele. Por que Deus te colocou na vida dele? Ele ficou olhando, por quê? Sabe por quê? Porque Deus ama este menino e Deus quer dar para ele o melhor. E sabe qual é o melhor de Deus para este menino? O melhor de Deus para ele é você. Você é o melhor que ele podia ter. Deus deu para ele o melhor. Então faça o melhor, cuide dele com amor. Dê o melhor de Deus para este menino. Por que Deus te colocou na vida dele? Para você abençoar este menino. Por que Deus te colocou na vida das pessoas? É exatamente para você fazer o melhor. Faça o melhor daquilo que você está fazendo. E você vai ver que isso é honra diante de Deus. Sejam pessoas honradas. Eu acho que é por isso que a gente cansa de fazer o bem. Paulo não fala aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por que eu acho que a gente cansa de fazer o bem? Porque a gente começa a achar que está fazendo para o homem. Se eu achar que eu estou fazendo para o homem, eu vou ficar cansado mesmo. Sabe uma coisa? Essas pessoas não merecem. Não é isso que a gente fala? Esse aí não merece. A gente faz o bem e não reconhece. A mulher fala isso do marido, né? Esse homem não reconhece. É um ingrato. O sujeito fala da esposa, essa mulher não reconhece. Meus filhos não reconhecem. Meu pai não reconhece. Ninguém reconhece. Mas é porque você está desconfiando e você está fazendo para homem. Meu irmão, você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. E quando eu tenho consciência de que faço para Deus, então eu não me canso de fazer o bem. Não nos cansemos. Paulo sabe que fazer o bem pode ser cansativo, mas se você tem consciência de que Deus está recebendo na sua glória aquilo que você está fazendo de bem, então você encontra forças para continuar. Epafrodito estava disposto a morrer pelo trabalho que tinha sido confiado a ele por Deus. Ele diz no verso 30, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Olha que coisa linda. Chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida por causa da obra de Cristo. Isso era um exemplo que o próprio Paulo tinha para si mesmo. E Paulo diz, lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, palavras do próprio apóstolo, e que, aliás, poderiam ser faladas por Epafrodito. Vejam a semelhança entre os dois. Paulo diz, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Minha vida não é preciosa em nada. Ela só é preciosa para cumprir a missão que Deus me deu. Porque se não for para cumprir a missão que Deus me deu, então para que eu vivo? Para que você vive? Sabe o que consiste a tua honra? A tua honra é exatamente aquilo para o que você vive. O que te faz viver e o que te levaria à morte, inclusive, você está disposto a morrer por isso, é nisso que constitui a sua honra. E nós aprendemos nesta noite que a honra diante de Deus está relacionada exatamente com pessoas. Pessoas a quem amamos, pessoas para quem somos importantes. E o nosso envolvimento nessa obra de abençoar essas pessoas. Irmãos, é nisso que consiste nossa honra. Sejam pessoas de honra. Aumente a honra, o nível de honra neste ano. E Deus há de nos abençoar neste propósito.